O governo divulgou agora há pouco o resultado das contas públicas. Quem traz os números é a nossa editora de economia, Juliana Rosa, que hoje está aqui comigo aqui em São Paulo. Muito bom dia, seja bem-vinda, Juliana. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia para você. Juliana, me diz uma coisa, o resultado de setembro confirmou as expectativas do mercado? Confirmou e piorou, veio pior ainda do que o mercado esperava. O mercado já esperava um número muito ruim e o número ainda veio pior do que o mercado esperava. Em setembro, as contas públicas tiveram um déficit de 20 bilhões e 300 milhões de reais. Com esse resultado do governo central, acumulado no ano agora está negativo. Isso não acontecia desde 1997. Os gastos do governo crescem a um ritmo de 7% e as receitas crescem em torno de 1%. Imagina se os seus gastos crescem 7% e as suas receitas 1%. Uma hora a conta não vai fechar. E foi o que aconteceu agora em setembro. As contas públicas fecharam no vermelho. Até o final do ano, a previsão é que o governo consiga reverter um pouco esse saldo negativo e fechar com um pequeno superávit, mas muito longe da meta estabelecida. A meta do governo federal é economizar pelo menos um mínimo de 49 bilhões de reais esse ano para pagar uma parte dos juros da dívida pública e, com isso, segurar o aumento da dívida. Mas o número de agosto já era muito magrinho, 10 bilhões de reais. Agora esse número negativo piora bastante a situação. São 3 meses agora para correr atrás e tentar fechar no positivo. Já é consenso no governo que vai ser preciso alterar a lei de diretrizes orçamentárias no Congresso, porque se a meta não for cumprida, o governo fere a lei de responsabilidade fiscal. Isso é crime. A piora das contas públicas vem preocupando o mercado, porque pode levar o Brasil a perder o chamado grau de investimento, que é aquele selo de qualidade de país bom pagador que é concedido pelas agências de classificação de risco. Então, isso aí poderia levar a aumento de juros, aumento de dólar. Isso aí, claro, dificultaria o processo de recuperação da economia brasileira. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Raquel, Luciano. Oi, Juliana, e outro indicador que precisa também ser reequilibrado é a inflação, né? Hoje o IBGE divulgou um aumento do índice de preço ao consumidor, ao produtor, perdão. Pois é, mais um indicador mostrando essa pressão aí da inflação. A inflação está alta, acima do limite da meta dos 6,5% nos últimos 12 meses. Por isso, foi importante esse aumento aí surpreendente de juros essa semana pelo Banco Central. A inflação alta prejudica principalmente os mais pobres, porque piora a vida geral das pessoas e piora muito mais a vida de quem ganha menos. Então, é importante o governo mostrar que está comprometido com o controle da inflação. Esse índice que foi divulgado agora de manhã pelo IBGE, o IPP, que é o índice de preço ao produtor, ele mede a variação dos preços na porta da fábrica, sem custo de frete e de impostos. Esse índice avançou, estava em 0,49% em agosto, agora foi para 0,94% em setembro. Das 23 atividades acompanhadas pelo IBGE, a inflação acelerou em 16. Os alimentos estão mais caros nas fábricas, né? Também estão pesando já aí no seu orçamento. Os carros aparecem aqui também com alta de preços. E aí o IBGE diz que a chegada dos novos modelos de carros, a versão 2015, está contribuindo para o aumento dos preços dos carros. Agora, as montadoras estão aí com dificuldade de vender, né? Já pediram ao governo que mantenha o IPI reduzido no ano que vem para assegurar os preços. O que se diz é que daqui até o final do ano, o IPI pode ser zerado para dar um impulso aí nas vendas agora no final do ano. Ainda assim, as vendas de carros vão fechar o ano com resultado negativo, pelas previsões da própria Anfávia, que é a associação que reúne as montadoras. Para o ano que vem, com essa necessidade do governo de aumentar receitas com esse déficit que a gente tem aí, o recorde de déficit das contas públicas, fica mais difícil o governo continuar deixando de arrecadar esse IPI dos carros, que vai fazer falta. E ainda precisa ver de onde é que vai tirar mais receita. O aumento de impostos, né? Vai acabar que você vai ter que pagar como contribuinte, porque não vai ser suficiente, aí, segundo os especialistas, só cortar gastos. Então, esse equilíbrio aí das contas públicas, junto com o controle da inflação, são fundamentais para pavimentar o avanço da economia brasileira. Bom, Juliana, a gente falava aqui do aumento, né, do Banco Central, dos juros, né, o Banco Central aumentando os juros. Agora, me parece que esse anúncio foi ontem, mas parece que até hoje o mercado continua animado, né, com essa decisão. Pois é, Luciano, o mercado está animado, sim, deu um choque aí de credibilidade, de otimismo. O dia começou bem hoje no mercado financeiro, a Bolsa começou o dia em alta de 0,62%, o dólar estava em baixa, mas não sustentou. Agora há pouco eu estava olhando, a moeda americana já estava subindo 0,91%, valendo R$ 2,43. Os números muito ruins das contas públicas que acabaram de ser divulgados não favorecem o otimismo de hoje do mercado. Então, todo mundo aí segue aguardando os detalhes de como é que o governo vai reequilibrar
reequilibrar as finanças, qual é a fórmula, qual o caminho que o governo vai ter que explicar como é que ele vai fazer isso. Os desafios são enormes, os investidores estão de olho na reunião de hoje do Conselho da Petrobras, com a participação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que pode anunciar o aumento da gasolina e a mais pressão para a inflação. O que se espera são ajustes aí que sejam graduais para a economia poder ir entrando aos poucos nos trilhos. Tem muito desafio, né, Ana, pela frente aí. Vamos ver, né? São mais 4 anos, vamos ver o que vai acontecer. Luciano, Raquel, obrigado primeiramente. Obrigada. Juliana, muito bem-vinda aqui sempre. Obrigada.